Neste momento vamos à nossa próxima conferência, estudar a sessão 2, a providência da restauração centralizado na família de Noé. Então, quando nós estudamos na conferência anterior, a família de Adão terminou em fracasso, e isso prolongou-se por 1.600 anos, até que Deus pudesse encontrar a família de Noé. Depois desses 1.600 anos, Deus havia predestinado absolutamente a realização do propósito da criação e sua vontade permaneceu imutável. Então, como nós estudamos em predestinação, a vontade de Deus ela é absoluta. Essa vontade permanece imutável. Assim, sobre o fundamento do coração leal de Abel, Abel demonstrou isso diante de Deus e diante do céu. Deus escolheu Sete em lugar de Abel. Nós podemos ver essa narrativa da Bíblia em Gênesis 4:25. E teve um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Eva, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porque Caim matou Abel, então Sete veio no lugar de Abel. E entre os descendentes de Sete, Deus escolheu a família de Noé, para substituir a família de Adão, e começou um novo capítulo em sua providência, depois de 1.600 anos. Então, como nós já analisamos, a providência da restauração centralizado na família de Adão terminou aqui em fracasso, mas essa vontade de Deus ela é absoluta para o cumprimento da sua vontade, para realizar a finalidade da criação. Então, a predestinação que é absoluta, a providência vai continuar, porque Deus é um Deus vivo, ativo. Sobre o fundamento do coração leal de Abel, demonstrado diante do céu, Deus chamou Sete. Entre os descendentes de Sete, Deus chamou Noé para substituir a família de Adão. A Bíblia narra para nós, Gênesis 6:8. Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. Noé era homem justo entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Está escrito que Deus julgou o mundo através do dilúvio. E Deus disse a Noé, o fim de toda criatura é vindo diante da minha face, pois até encheram a terra de violência, e vou exterminá-los juntamente com a terra. Então, isso mostra que o tempo de Noé era os últimos dias. Gênesis 6, do 5 ao 7. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicou de sobre a terra. Então arrependeu o Senhor de ter criado o homem sobre a face da terra. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Desde o homem até os animais, até o réptil, aves, enfim. Deus então, por causa da concupiscência, do pecado, da corrupção, Deus então decidiu estabelecer com Noé a providência do dilúvio. Gênesis 6, 13 e 22. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, a terra está cheia de violência, vou desfazer. Enfim, Deus decide a providência do dilúvio ali com Noé. E Deus falou então para Noé, Gênesis 6, do 13 ao 22. Faz para ti uma arca de madeira, farás compartimento na arca de 300 covados, o comprimento da arca é de 50 covados, a sua largura é de 30 covados, a sua altura farás na arca uma janela e de 1 covado, e acabarás em cima e a porta da arca, porás ao seu lado, e farás-lhes andares baixo. Olha, a Bíblia está falando que a arca tem janela, a arca tem porta, a arca tem um andar de baixo, a arca tem o segundo andar e um terceiro andar. Então Deus deu toda a direção para Noé, para iniciar
o fundamento de fé aqui com Noé. No Gênesis, continuando, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito, vida debaixo do céu, tudo que há na terra expirará. Continuando a leitura do Gênesis, mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu, teus filhos, as mulheres dos teus filhos e contigo também a tua mulher. Continuando, e de tudo o que vive de sobre a terra, da carne, cada um segundo a sua espécie fará entrar na arca para os conservarem vivo contigo, macho e fêmea. Então Deus pediu para Noé construir a arca, ele entrou com a sua família e um casal de cada espécie. E leva contigo toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhes mandou fazer. Então Noé, em obediência às ordens de Deus, vai trabalhar na construção desta arca por um longo tempo, de 120 anos. Deus decidiu julgar o mundo através do dilúvio, no tempo de Noé. Então, esse tempo de Noé era um tempo de últimos dias. Tem pretensão de Deus, tem intenção de Deus. E aonde está a intenção de Deus? Aonde está o segredo narrado na história bíblica que até hoje ninguém percebeu? Então, Deus pretendia cumprir a finalidade da criação. Após o julgamento do dilúvio, Deus também queria ali fazer fundamento dentro da família de Noé. Ele queria cumprir a finalidade da criação, enviando o Messias sobre aquele fundamento estabelecido pela família de Noé. Como nós vimos na família de Adão, Deus pretendia enviar o Messias, mas Caim matou Abel. A providência de Deus se prolongou por 1.600 anos e agora Deus pretende trabalhar com a família de Noé. A família de Noé era responsável para cumprir a condição de indenização, para restaurar o fundamento de fé. Construir a arca é fundamento de fé. E depois de construir a arca, fazendo o fundamento de fé, eles poderiam estabelecer a condição de indenização para realizar o fundamento de substância, que é essa condição substancial, é uma condição para eliminar a natureza decaída, restaurar os filhos e restaurar os pais. Então eles deveriam, portanto, restaurar por indenização o fundamento para o Messias, que a família de Adão não realizou, que a família de Adão fracassou em estabelecer. Então, o fundamento de fé dentro da família de Noé. Nós sabemos que o fundamento de fé é a oferta simbólica. E depois de fazer a oferta simbólica, que é a figura central, objeto condicional, período de tempo, essa oferta simbólica, depois tem que realizar o fundamento de substância, a oferta, essa condição substancial, ter a figura central, estabelecer essa condição de indenização para eliminar as naturezas decaídas. Então, as 4 naturezas decaídas que a família de Adão adquiriu com a queda, que Caim e Abel deveriam ter eliminado, que era tomar um ponto de vista de Deus e amar outros, não deixar a sua posição, não inverter o domínio e nem multiplicar o mal, mas eles fizeram tudo ao contrário, manifestando a natureza decaída. Aqui a família de Noé agora precisa realizar, e se eles realizam o fundamento de fé, mais o fundamento de substância, tem fundamento para Deus enviar o Messias dentro da família de Noé. Se recebesse o Messias, liquidando todo o pecado original, liquidando a linhagem de sangue, estabelecendo a soberania de Deus, realizando a perfeição,
as 3 grandes bênçãos, cumprindo o reino dos céus aqui na terra, cumprindo a finalidade da criação e assim realizando a vontade de Deus. Então, vejamos o fundamento de fé dentro da família de Noé. A figura central aqui na providência do fundamento de fé. Na providência de restauração através da família de Noé, Noé era a figura central para restaurar o fundamento de fé. Então, a figura central que Deus chama para o fundamento de fé, para trabalhar os 120 anos, é o próprio Noé. Deus chamou Noé 10 gerações, ou 1.600 anos. Então veja que da família de Adão até a família de Noé, passou 10 gerações. Foi Adão, 7, depois os filhos de 7, até chegar a Noé. Esses 1.600 anos bíblicos, com a finalidade de cumprir a vontade que ele pretendia ter realizado na família de Adão. Deus chamou Noé para realizar a sua vontade, que não foi cumprida na família de Adão. Após 10 gerações e 1.600 anos depois de Adão. E é interessante porque para Adão, Deus falou essas palavras: frutificar e multiplicar e encher a terra. Para Noé, e aqui está em Gênesis 1:28, para Noé está no mesmo livro de Gênesis 9:7. Frutifica e multiplica. Ou seja, para os 2 personagens, Deus falou as mesmas palavras. Por quê? Porque Noé está substituindo Adão. Noé, naquele momento, seria ali o segundo antepassado da humanidade. Então, a família de Adão, 3 filhos, Abel e Caim, e depois Caim matou Abel, Deus vai dar um terceiro filho chamado Sete. Noé foi chamado quando a terra estava cheia de violência, por causa dos homens, e ele trabalhou na construção da arca durante 120 anos. Na montanha, em obediência ao mandamento de Deus, apesar de toda a escarnia e zombaria que ele recebia do povo daquela época. É claro que se a gente vai construir um barco, é natural que a gente constrói o barco em um estaleiro próximo, um rio ou a praia. Mas Noé, ao contrário, ele foi para cima de uma montanha. Então, não é fácil de compreender porque ele constrói a arca em cima de uma montanha. Baseado nesta condição, Deus podia decidir se julgaria a terra com o dilúvio, centralizado-se na família de Noé. Sob esse aspecto, Noé deveria ser o primeiro pai da fé. E aí, como a família de Noé está substituindo a família de Adão, e se a família de Adão tinha 3 filhos, a família de Noé também vai ter aqui 3 filhos, né? Cã, Sem e Jafé. Esses 3 filhos representam os 3 filhos também da família de Adão. Que ali fracassou, então agora 3 filhos. Então a família de Noé foi 10 gerações, 1.600 anos depois aqui da família de Adão. Então Noé, como segundo antepassado da humanidade, Noé foi chamado, a terra está cheia de violência. Ele trabalhou por 120 anos em uma das montanhas, construindo a arca com fé e obediência absoluta sobre as ordens de Deus. Sobre essa condição de fé, Deus poderia trazer o dilúvio, centralizado ali na família de Noé. Então essa família de Noé, que está substituindo a família de Adão, sabemos que Abraão é o pai da fé, mas originalmente deveria ser Noé. Devido ao ato pecaminoso de seu filho Cã, aqui de Noé como pai da fé, este atributo, essa qualidade vai ser transferida para Abraão. Então Noé, como a figura central para este fundamento de fé, decidir a figura tipo Abel. Veja que Noé, ele vem aqui da descendência de Sete, que estava em lugar de Abel. Então a razão por que Noé podia fazer a oferta simbólica diretamente, Adão não pôde. Então na base do coração leal
de Abel, com a sua fiel piedade filial, a oferecer aceitavelmente o sacrifício, como está no livro de Hebreu. Abel ofereceu com lealdade. Então Noé vai herdar esse mérito de Abel. Noé era descendente de Sete, chamado lugar de Abel. Noé era um homem justo aos olhos de Deus, dentro dos seus contemporâneos. Por isso Deus, então, chama Noé. Ele foi chamado por Deus sobre o fundamento de coração fiel, leal de Abel, ao fazer uma oferta simbólica aceitável. Por estas razões, ele estava qualificado para a oferta simbólica a Deus. E assim, Deus dá o mandato para Noé construir a arca. O objeto para a condição na restauração do fundamento de fé. O objeto para essa condição, pelo qual Noé deveria restaurar o fundamento de fé, esse objeto de fé era a arca. Para que Noé se colocasse na posição de Adão, como segundo antepassado humano, tinha que estabelecer condições para restaurar por indenização todo o universo que estava sob o controle de Satanás, devido à queda de Adão e Eva. Consequentemente, ele tinha que oferecer, como sacrifício aceitável perante Deus, certos objetos condicionais que simbolizavam o novo céu, o novo universo. Ele ofereceu a arca como este objeto. A arca foi construída com 3 andares, simbolizando o cosmo que havia sido criado através dos 3 estágios do período de crescimento, ou seja, formação, crescimento e aperfeiçoamento. E aqui em Gênesis 6, 13 a 22 está escrito: falar-lhes andares, andar baixo, segundo e terceiro. Então a arca tem 3 andares, representando os 3 estágios do período de crescimento: formação, crescimento e aperfeiçoamento. E os 8 membros da família de Noé que entraram na arca, ou seja, Noé, sua esposa 2, 3 filhos e 3 noras 8, representava os 8 membros da família de Adão, que tendo sido invadido por Satanás, tinha que ser restaurado através de indenização. Então a família de Noé, constituída por 8 membros, estava restaurando a família de Adão e representando a família de Adão naquele momento ali da história. Assim, a arca simbolizava o cosmos. Noé era seu mestre. Então Noé, como mestre da construção da arca, que representava todo o cosmos. E quem construiu todo o cosmos foi Deus. Então Noé simbolizava Deus dentro da arca. E os membros da sua família simbolizavam toda a humanidade. E os animais trazidos, um casal de cada espécie, simbolizavam o mundo natural. Então por isso, Noé, em obediência ao mandato de Deus, construiu a arca em cima de uma montanha por 120 anos. Noé é a figura central ali. Noé representa Deus, a arca representa o novo céu, a nova terra. E o período de tempo é os 120 anos da construção da arca, os 40 dias do dilúvio. Então, os 3 andares da arca é igual ao universo criado através dos 3 estágios. Noé representava Deus, a sua família, a humanidade, e os animais, toda a criação. Então, os 8 membros da família de Noé estavam substituindo os 8 membros da família de Adão. Depois que a arca foi concluída, Deus julgou o mundo pelo dilúvio durante 40 dias. Qual foi a finalidade do dilúvio? Então está aqui em Gênesis 7 a 17. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram, e elevaram, e a arca acima da terra. Então Deus estabeleceu o período do julgamento pelo dilúvio, durante 40 dias, como um período de indenização, para restaurar o número 40, o qual havia sido invadido quando o pecado dos primeiros antepassados humanos, então perdeu para o lado de Satanás. Cumprindo este período numérico de indenização,
Deus pretendia restaurar o fundamento de fé. Então veja que aqui existe segredos por trás desta providência de Deus centrado na família de Noé. Então Deus executou o julgamento pelo dilúvio, eliminando a humanidade pecaminosa, a fim de estabelecer uma família que se relacionasse somente com Ele, Deus. Então, para estabelecer, veja que Noé vai construir a arca, vai ter o dilúvio de 40 dias, e depois a arca se assenta sobre o monte Ararat. Durante o momento do dilúvio, então o mundo está cheio de concupiscência, de pessoas realmente fazendo a vontade de Satanás, neste momento aqui da história. Então Deus não podia operar sua providência em um reino fora do princípio, tratando com a humanidade quando o homem estava sob o domínio de Satanás devido à sua concupiscência. Se Deus também trata com o homem, dois senhores, por isso Deus não podia trabalhar dessa forma. Então, tinha que haver uma separação do mal do bem. Deus não podia operar sua providência em um reino fora do princípio, tratando com a humanidade que tratava com dois senhores. Por isso, através do dilúvio, essa providência do julgamento pelo dilúvio era para destruir esses homens sujeitos a Satanás e estabelecer um objeto por meio dos quais somente Deus pudesse operar sua providência. Naquele momento, a família de Noé achou graça diante dos olhos de Deus. E Deus então pede a Noé para construir a arca, estabelecendo um objeto pelo qual somente ele pode tratar. Nós analisamos um outro ponto, esse período de indenização também para restaurar o número 10. A finalidade de Deus era para estabelecer Noé 10 gerações depois de Adão. Então, como nós podemos ver, na família de Adão, Satanás invadiu para o fundamento de 4 posição, que deveria ser Deus, Adão, Eva e filho. Quando Adão e Eva caíram, ficou Satanás, Adão e Eva e filhos. Um pseudo fundamento fora do princípio. Quando passa 10 gerações de Adão a Noé, e esse número de 10 gerações, vezes o fundamento de 4 posições, 10 vezes 4, 40. Depois de 10 gerações, Deus decide julgar o mundo através de um período de 40 dias. Então, o número 40 representa a separação de Satanás. Restaurar por indenização centralizada em Noé. Aquela vontade que deixou sem realizar, sem cumprir na família de Adão. Deus estabeleceu esse período de indenização para restaurar o número 10, para voltar para o lado de Deus. Então, o número 10 é o número que pode voltar para o lado de Deus. 10 gerações depois de Adão, Deus começa trabalhando para trazer tudo de volta ao seu retorno. Através de 10 gerações, ante Noé, Deus também continuou sua providência de estabelecer cada geração como um período de indenização para restaurar o número 4, a fim de realizar a finalidade do fundamento de 4 posição. Então Deus, depois de 10 gerações, pretende restaurar também o número 4 do fundamento de 4 posições. Consequentemente, o período de Adão até Noé foi um período de indenização para restaurar o número 40. O número 40 é esse, que lá no início, a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava a concupiscência do povo. Satanás tinha invadido para o número 40. Por isso, depois de 10 gerações,
pode restaurar o número 4, assim como também o número 40. 10 gerações era para restaurar para Deus o fundamento de 4 posições. Então, 10 vezes 4, 40. Então, esse período de indenização para restaurar o número 40. Para fazer a providência, para cumprir a finalidade de 4 posições centralizado na Arca de Noé. Esse é o fundamento de fé. É o período do julgamento dos 40 dias do dilúvio, período de indenização para restaurar o número 40, que foi invadido por Satanás. Então, o número 40 é igual ao número de separação de Satanás para restaurar o fundamento de fé. E aí nós vamos ver que o número 40 aparece muitas vezes por toda a Bíblia. Exemplo, 400 anos de escravidão dos hebreus no Egito. Moisés fez jejum de 40 dias e ficou no palácio também 40 anos. E passou também 40 anos no deserto. Jonas também, 40 dias de predição em Nínive. E também Jesus fez jejum de 40 dias. Então, o número 40 é uma condição de indenização para separar de Satanás e assim poderia restaurar o fundamento de fé. Na Bíblia lemos que no final de 40 dias de chuva, Noé soltou um corvo. Então, depois dos 40 dias, a Bíblia diz que Noé soltou um corvo e depois soltou uma pomba. E é interessante porque essa pomba, Noé vai soltar 3 vezes. Então estudaremos agora o que simboliza o corvo e o que simboliza a pomba. Examinando o que a situação da providência futura, isto prefigurava como esse corvo e essa pomba tem uma simbologia. Está prefigurando eventos futuros. Como nós podemos ler em Amós 3,7, seguramente o Senhor Deus nada faz sem revelar seus segredos a seus servos e profetas. O que realmente essa pomba e esse corvo representa? Então, analisando todas as coisas, centralizado na arca, depois de 40 dias, são a representação simbólica de todo o cosmos, depois que Deus completou sua criação do céu e da terra. O julgamento pelo dilúvio de 40 dias corresponde a Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Então, esse período de 40 dias também prefigurava restaurar por indenização aquele período que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A providência que Deus executou através da arca, ao final de 40 dias do dilúvio, simbolizava todo o curso da história, por Deus, do céu e terra. Então, essa providência é através do final de 40 dias, o que prefigurava quando Noé soltou o corvo, que ficou circulando à procura de um lugar para pousar, que simboliza. Então, esse corvo significava que Satanás estava procurando por uma condição dentro da família de Noé. Então, Satanás já tinha invadido a família de Adão, já tinha invadido a providência da restauração centralizado na família de Adão. E como Satanás já procurava uma brecha aqui também para invadir a família de Noé. Então, o significado do corvo. O corvo ele representa a árvore de rapina. E ao final de 40 dias, Noé soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secassem de sobre a terra. Então esse corvo representa a árvore de rapina. E essa árvore de rapina, ela representa
a Satanás. Então, quando nós vemos na oferta de Abraão, quando Deus falou para Abraão cortar um casal de pombo ao meio, cortar um carneiro no meio, cortar um novilho no meio, Abraão cortou o novilho, Abraão cortou o carneiro, mas Abraão não cortou o pombo. E a Bíblia diz que a ave de rapina descia sobre os cadáveres e Abraão os enxotava. Então essa ave de rapina, esse corvo, simboliza Satanás. Ou seja, Satanás tinha invadido a família de Adão. Satanás queria invadir também a família de Noé. O que prefigurava quando Noé soltou a pomba 3 vezes. Embora esteja escrito na Bíblia que Noé soltou a pomba para ver se as águas haviam baixado, essa não era a única finalidade pela qual Noé soltou a pomba. Tem um significado das 3 pombas. Aqui está em Gênesis, versículo 8, do 8 ao 12. Depois Noé soltou uma pomba, mas a pomba não se achou onde pousar e retornou para a arca. Esperou 7 dias e de novo soltou a pomba, que retornou a ele trazendo uma folha de oliveira no bico. Olha, observa essa folha de oliveira. Esperou outros 7 dias e soltou novamente a pomba, que não mais retornou. Veja que essa trouxe um galho de oliveira, essa retornou, essa trouxe um galho de oliveira, e essa não mais retornou. Tem um significado, como está em Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não faz coisa alguma, se não revelar seus segredos a seus servos e profetas. A pomba, quando foi solta pela primeira vez, representava o primeiro Adão. Deus criou Adão com a esperança que seu ideal da criação, que ele havia desejado desde o início, seria realizado por Adão como a perfeita encarnação do ideal divino na terra. Então, esta primeira pomba simboliza o primeiro Adão, que não realizou o ideal de Deus. Então essa primeira pomba ela voou, ela não achou terra firme e ela voltou para a arca. Então Adão não realizou, Adão não fundou o ideal de Deus, o reino dos céus na terra. Ela também não achou terra firme. Devido à queda de Adão, certamente Deus não podia realizar o ideal divino na terra através dele. Deus então teve que retirar o seu ideal da terra por algum tempo, postergando ou prolongando a sua realização futura. A pomba, quando foi solta pela segunda vez, simbolizava Jesus. Então veja que essa segunda pomba, ela traz um galho de oliveira no bico e ela está simbolizando Jesus. A segunda tentativa, então, veja que aqui já seria a segunda tentativa, o segundo Adão. A Bíblia diz, no livro de Coríntios, que Jesus é o segundo Adão. Então, a tentativa aqui de Deus já com o segundo Adão, para realizar perfeitamente a encarnação do ideal de Deus, o ideal divino aqui na terra. Esses versículos prefiguravam que se o povo eleito não acreditasse em Jesus, em sua vinda, então ele não teria onde reclinar a sua cabeça, e assim não poderia realizar completamente a vontade de Deus na terra. Nessa situação, Jesus teria que ir à cruz, retornar ao seio de Deus, deixando a promessa para o segundo advento. Então veja que essa segunda pomba, ela traz um galho de oliveira no bico. Esse galho de oliveira no bico representa a madeira. Essa madeira representa a cruz. Então a segunda pomba representa Jesus, que poderia tomar o caminho da cruz, caso o povo daquela época, de 2000 anos atrás, não lhe aceitasse. Por analogia, se alguém do povo judeu que tivesse fielmente acreditado em Jesus, ele teria encontrado um lugar seguro para estar no meio deles. Ele não teria sido crucificado e teria edificado o reino dos céus da terra. Mas o que nós sabemos é que, infelizmente, Jesus teve que tomar o caminho da cruz. E por isso, então, a segunda pomba trouxe um galho de oliveira. Então, quando nós analisamos ali aquele cenário, o corvo representava a ave de rapina e Satanás, que queria invadir a providência de Deus através da família de Noé. E Noé soltou a pomba.
já estamos explicando a prefiguração das 3 pombas, né? O corvo Satanás, a primeira pomba, o primeiro Adão que cai no jardim do Éden, a segunda pomba que traz uma folha de oliveira no bico, Jesus, e a terceira pomba, o Senhor do segundo advento. Então Satanás estava mirando a condição, acusando para a família de Noé. Assim como Satanás também mirava para Eva, levando Eva a cair, Satanás já estava de olho também em Caim, e levando Caim a matar Abel. Assim como Satanás também queria já invadir a família de Noé. A pomba, quando foi solta pela terceira vez, simbolizava Cristo no seu segundo advento. Então essa terceira pomba, ela representa a segunda vinda de Jesus, a segunda vinda do Cristo, que virá novamente em uma outra época futura, que vem como terceiro Adão. Então a primeira pomba, o primeiro Adão do jardim do Éden, a segunda pomba, o segundo Adão, Jesus na cruz, e a terceira pomba, Adão, que virá numa época futura. Isto prefigurava que quando Cristo vier novamente, Ele certamente será capaz de realizar o ideal de criação de Deus, que nunca será retirado novamente da terra. Amém, né? Amém. Então veja você, a terceira pomba, ela não mais retornou. Por que ela não retornou? Porque ela achou terra firme. E como ela achou terra firme, ela pôde pousar. E como ela pôde pousar, ela ficou por lá. Ela não voltou mais para Noé. Então o terceiro Adão, ela prefigura, é uma simbologia do terceiro Adão, da segunda vinda de Cristo, que vem principalmente nos dias de hoje, e achará todo um fundamento preparado por Deus para realizar o reino dos céus aqui na terra. Então, quando nós vimos a primeira pomba voltou para Noé, primeiro Adão, que não realizou o ideal de Deus, não pôde cumprir por causa da queda. A segunda pomba representa o segundo Adão, ela voa e traz uma folha de oliveira no bico, representa o segundo Adão, Jesus. Tinha a possibilidade que, se o povo judeu não acreditasse, ele poderia tomar o caminho da cruz e assim não realizaria o reino dos céus da terra. Mas a terceira pomba, ela voou, achou terra firme e não voltou para Noé. Então essa terceira pomba representa o terceiro Adão, o Senhor do segundo advento, que vem e acha todo um fundamento preparado por Deus para realizar o reino dos céus aqui na terra. Então Deus, na terceira tentativa, não pode mais falhar esta providência. Através da terceira providência de Deus, com certeza, fielmente, o reino dos céus será estabelecido aqui na terra e o poder de Satanás será retirado de uma única vez de sobre a face da terra. Quando a pomba não retornou, Noé finalmente desembarcou da arca. Noé desembarcou da arca e ali então a arca se assenta sobre o monte Ararat, E isto então Noé desce. E havia sido removido o pecado, então poderia recriar novamente todas as coisas. Isto prefigurava que quando o ideal da criação for realizado na terra, através da obra do terceiro Adão, a nova Jerusalém descerá do céu, e a moradia de Deus será aqui na terra com os homens. Então Deus queria escrever ali um novo capítulo na história humana. Por isso que no livro de Apocalipse está escrito: e vinha então um novo céu, nova terra, pois a morada de Deus é com os homens, como Deus gostaria de realizar com toda a humanidade, logo depois da providência do dilúvio, estabelecendo o reino do céu aqui na terra. Então Noé soltou a pomba 3 vezes. Se o homem não cumprisse sua porção da responsabilidade, sempre a providência de Deus seria prolongada. Então a providência de Deus só é prolongada quando falta fé. Então a falta de fé de Adão não cumpriu sua providência, não cumpriu sua responsabilidade. Por isso Jesus tinha que vir como segundo Adão. Se o povo judeu faltasse fé em Jesus, levando Jesus à crucificação, Deus teria que enviar o terceiro Adão. Noé esperou 7 dias até soltar a segunda e a terceira pomba. Esse período de 7 dias é como o período de 7 dias da criação. Para refazer também precisa um período de tempo. E é por isso que precisava um período de tempo. De Adão até Jesus, de Jesus até o tempo do Senhor do segundo advento. Então, quando nós analisamos, Noé,
ele fez o fundamento de fé. Com isso, a família de Noé pode restaurar, através de indenização, o fundamento para o cumprimento da providência da arca, a qual era um objeto para a condição, para restaurar o fundamento de fé, exatamente como Deus tinha e Deus pretendia. Mas tem uma outra condição que a família de Noé tem que fazer, até chegar ao ponto de receber o Messias, que é o fundamento de substância. E vamos estudar o fundamento de substância. Noé restaurou com sucesso através do fundamento de fé, cumprindo a providência da arca e assim fazendo uma oferta simbólica aceitável a Deus. Gênesis 8:3. As águas foram baixadas, pouco a pouco, sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. Os filhos de Noé, Sem e Cã, estavam na posição de Caim e Abel, respectivamente. Se eles tivessem sucesso na oferta substancial, cumprindo a condição de indenização para remover a natureza decaída, teria estabelecido o fundamento de substância. E Cã tem que herdar do seu pai. Cã está na posição de Abel, o segundo filho, e Sem, o filho mais velho, na posição de Caim. Se eles têm êxito, eles vão poder realizar o fundamento e receber o Messias. Se receber o Messias, liquida todo o pecado original, realiza as 3 grandes bênçãos, cumpre a fidelidade da criação, realiza o reino dos céus na terra e cumpre a vontade de Deus. Como a família de Noé está substituindo a família de Adão, aí os 2 filhos mais velhos estão em cima dessa condição, ocupando essas posições para fazer e realizar o fundamento de substância e eliminar a natureza decaída. Então, para eles estabelecer essa oferta substancial, Cã, que seria a figura central do fundamento de substância, deveria herdar todo o mérito do seu pai. Ele deveria unir em um só coração com seu pai. Ele deveria pensar que Deus trabalhou através do seu pai, que a sua família foi salva através dos laboros e sacrifício do seu pai, mesmo ele recebendo toda escanaria e zombaria. Então Cã vai se tornar a figura central da oferta substancial. Ele tem que restaurar a posição de Abel, que era a figura central da oferta substancial. Para que Cã se colocasse na posição de Abel, a condição de Abel que teve êxito na oferta simbólica, ele deveria permanecer numa posição de unidade inseparável com o coração e sentimento de Noé, que teve êxito na construção da arca. Então, o fundamento de fé de Noé seria transferido para Cã. A Bíblia relata que quando Cã viu seu pai repousado, despido em sua tenda, sentiu-se envergonhado de Noé, ficou ofendido. Cã estimulou o mesmo sentimento aos seus irmãos Sem e Jafé. Eles também foi agitado por Cã. Esse sentimento envergonhado da nudez de seu pai, voltando-se o seu rosto, pegaram uma capa, uma vestimenta e cobriu seu pai. Este ato foi um pecado, tanto que Noé repreendeu Cã. Então Noé ficou também nervoso, e condenou o seu filho, dizendo que Cã seria um escravo para os seus irmãos. Então veja aonde está aparecendo o fundamento de substância. No livro de Gênesis 8:20 diz: e depois Noé construiu um altar. Então ele desceu da arca. O que ele fez depois de descer da arca? Construiu um altar ao Senhor, tomando alguns animais, aves, puro, ofereceu-se ali em holocausto. Mas, Gênesis 9:20-27, e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embriagou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Então Noé desceu da arca, a terra estava muito molhada, fértil, pronto para dar frutos. Noé vai plantar
Primeiro ele ofereceu um altar, depois ele plantou, fez vinho, bebeu, se embriagou e descobriu no meio de sua tenda. A Bíblia narra para nós da seguinte forma. Gênesis, do 20 ao 26, 9, 20 a 26. Cã, ao ver seu pai deitado nu, na tenda, não somente envergonhou dele, mas também sentiu descontentamento com aquilo que ele suscitou, o mesmo sentimento entre seus irmãos, sem Jafé. Eles, pois, também foram agitados por Cã, com a mesma emoção, sentindo-se envergonhado da nudez de seu pai. No esforço para não verem esta cena, viraram seus rostos, a fim de cobrir o corpo de seu pai com uma vestimenta. Contudo, isso foi um crime tão grande. Então a Bíblia está falando que este ato foi um crime tão grande, que Noé amaldiçoou. Então veja que Cã é a figura tipo Abel, e Noé vai amaldiçoar a figura tipo Abel, que é o lado de Deus. Essa foi a falha também de Noé. Maldito que seu filho Canaã seria um escravo de seus irmãos. Então veja o fracasso dentro da família de Noé. Eles estão ali, pegam a vestimenta, vai cobrir o papai, virando o rosto, sentindo-se vergonha. Então veja que o sentimento da vergonha, e Noé depois amaldiçoa o seu filho. Por que isso vai constituir um pecado? Porque Satanás, para agir, ele tem que ter um objeto no qual ele possa se relacionar com ele. E Cã vai ser esse objeto no qual vai relacionar-se com Satanás. Quando ele sente descontentamento, vira o rosto e multiplica isso para seus irmãos. A seguir examinamos porque Deus testou Cã, permitindo a ele ter visto a nudez de Noé. Vimos que a arca simbolizava o cosmos, que os eventos que ocorreram imediatamente após a providência da arca representava os eventos que ocorreram imediatamente após a criação do cosmos. Assim, a posição de Noé após o dilúvio era tal qual a de Adão após a criação do céu e terra. Porque Deus operou sua providência dessa forma, o sentimento de vergonha da nudez de Noé foi tão grande pecado. Então, como nós vemos, por que sentir vergonha é tão grande pecado? Satanás não pode emitir uma força da existência e ação, a menos que encontre um objeto com o qual forme uma base correlativa, sobre a qual tem uma ação de dar e receber. Então, Satanás só pode trabalhar quando ele acha com quem ter uma ação de dar e receber. Portanto, sempre que um ser estabelece uma condição para que Satanás invada, esse torna-se um objeto com o qual Satanás possa trabalhar, assim criando uma base recíproca. Então, quando Cã viu seu pai deitado nu e despertou esse sentimento de vergonha, então isso foi o pecado. Então, quando nós pensamos, Noé representava Adão, porque ele estava substituindo a família de Adão. Adão vivia no jardim do Éden. Ele era espontâneo com Eva, um para com o outro. Noé estava ali para restaurar a inocência de Adão. Aquela mesma inocência que Adão expressava no início. Quando ele estava nu. E aquela natureza espontânea antes da queda. Por isso, Noé tinha que restaurar a inocência de Adão. Então, Cã também foi colocado nessa situação para que ele pudesse restaurar a posição de Abel. Envergonhado da nudez, sentiu vergonha das partes inferiores. Então, quando Cã viu seu pai deitado nu e ele sente vergonha, ele manifestou a mesma natureza decaída que Adão sentiu juntamente com Eva após a queda. Então Deus fez a sua providência, que Noé deitasse nu, a fim de restaurar aquela inocência que Adão e Eva tinham antes da queda.
Então, quando esse filho, Cã, manifestou seu sentimento de vergonha da nudez de seu pai, ele manifestou a mesma natureza decaída que Adão e Eva manifestaram lá no Jardim do Éden. O Cã nem estabeleceu o fundamento de substância, nem chegou a começar o fundamento de substância por causa desse fracasso. Quando ele vê o seu pai deitado nu, e ele multiplica esse sentimento. Agora, tem um detalhe. Quem estava mirando? Quem estava procurando uma brecha na qual pudesse invadir a família de Noé? Satanás. Satanás estava ali. Então, quando ele viu essa situação de Cã ver o pai, sente vergonha, conta para os seus irmãos, Noé amaldiçoou o filho, invadiu para a família de Noé. Então, a família de Noé terminou em fracasso. E nós podemos ler lições que nós podemos aprender com o curso da família de Noé. Contudo, ao invés de confiar em seu pai, que havia sido justificada pelo céu, ele se escandalizou de uma perspectiva autocentrada e mostrou seu descontentamento por suas ações. Seu desrespeito teve como efeito a frustração de longo trabalho de Deus para realizar sua providência através da família de Noé. Nós também necessitamos humildemente obediência e paciência para trilhar o caminho traçado pelo céu. Então, muitas vezes, nós temos que ser humilde e paciente diante daquilo que nós não entendemos. O Cã nem entendia a providência de Deus por trás de seu pai. Em seguida, a providência da família de Noé ensina-nos sobre a predestinação condicional de Deus para o cumprimento de sua vontade e seu respeito pela porção de responsabilidade do homem. Então, quando nós podemos ver que a crítica egocêntrica ali naquele momento seria fatal. Então, Cã, ele tinha que ter observado que a sua família foi salva do dilúvio devido aos laboros do seu pai. Então, finalmente a providência através da família de Noé ensina-nos a predestinação condicional de Deus para os seres humanos. Apesar do fato de Deus ter arduamente se esforçado por tanto tempo para encontrar Noé e estabelecê-lo como pai da fé. Quando sua família não pôde cumprir sua responsabilidade, Deus, embora pesaroso, não hesitou em abandonar e escolher a família de Abraão em seu lugar. Então, quando a família de Noé não pôde realizar, Deus teve que abandonar sem reserva a família de Noé. E aí, esperar o momento que Deus possa chamar a família de Abraão em lugar da família de Noé. Então Deus abandonou sem reserva. Quando nós pensamos que para Deus não existe bons ou maus. Todos são filhos. Então Deus, com todo o sacrifício, Ele sacrificou todo ser humano, através da providência do dilúvio, esperando 1.600 anos, de Adão até Noé, 10 gerações. Uma pequena falha colocou tudo a perder. Então eles não podem receber o Messias na família de Noé. Vai ter que esperar para uma outra época, por causa do fracasso do seu filho, cara. Até aqui, nós estudamos o curso da família de Noé. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.